Você está cansado, talvez está se sentindo sem rumo, sem esperança, já lutou muito e não consegue mudar a sua vida, às vezes com muita tristeza, angústia, depressão, fibromialgia. Se esse é o seu caso e você sente que a sua vida está estagnada, parada, travada ou com muitas dificuldades, eu vou te convidar a ficar aqui comigo, porque eu tenho algo muito importante para te dizer, porque eu também passei por tudo isso e eu sou a prova viva de toda essa situação. Bom, nós, quando temos algum problema e a gente luta para resolver e não resolve, isso nos traz uma angústia muito grande. E se eu te disser que você não tem culpa de tudo isso? Eu até, talvez, arrisco dizer que você até já se culpou por não conseguir resolver o problema, porque muitas vezes você já ouviu dizer que você está na zona de conforto, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que você muitas vezes não está na zona de conforto. Você pode estar até acomodado, mas na zona de conforto não. Porque o que acontece é que muitas vezes nós não temos culpa de estar vivendo essa situação, porque não é a gente que está fazendo isso conosco mesmo. Muitas vezes você luta e você fala, como? Mas por que eu não consigo? A outra pessoa ali conseguiu, eu não consigo? O que tem de errado comigo? O que aconteceu que eu não consigo mudar a minha vida? É porque existe uma memória, uma informação negativa nas suas células que está te impedindo de realmente ser quem você nasceu para ser. Enquanto a gente não acessa essa memória que tem essa informação negativa e consegue reprogramar essa memória, você não vai conseguir fazer a diferença. Às vezes até consegue um pouquinho, de repente retorna no mesmo lugar. Por quê? Porque essa memória não foi ressignificada. Talvez você faça até seus mantras, suas metas, várias coisas você coloca no planejamento e as coisas não acontecem. Muitas vezes porque essas memórias que estão nas nossas células, acontece que elas não nos deixam seguir adiante, porque ela está nos travando. E eu passei por toda essa situação, como eu disse, né? Passei por fibromialgia, por depressão, por síndrome do pânico, por toda essa situação aí, que foi momentos muito difíceis na minha vida, e acabei indo em busca de várias terapias. E acabei estudando também, porque há mais de quase 30 anos eu estudo comportamento humano. Desde quando eu fiz o meu primeiro MBA em gestão de recursos humanos, me interessei em começar a estudar o ser humano. E aí, baseado estudando neurociência, HQI, psicanálise, psicologia positiva, você vai estudando, estuda o Reiki, estuda a PNL, eu sou master em PNL. Então você vai estudando todas essas técnicas e você começa a perceber que elas se conversam. Que todas essas ferramentas, as terapias, elas se conversam. E que é possível tratar das pessoas encontrando essa memória, usando dessas técnicas e conseguindo reprogramar aquilo que estava impedindo você de ser quem você nasceu para ser. E aí, com todo esse estudo que eu tenho, e também tenho a minha formação, graduação, além de pedagogia, sou graduada em terapias integrativas e também em psicanálise. E você vai juntando tudo isso. Então imagine assim, você vai num clínico geral, ele consegue ver o todo. Eu tenho, de vez em quando, sinto falta do clínico geral. Eu tive uma vez um problema de saúde que foi uma bactéria, mas até conseguir descobrir, eu passei por 8 médicos. Porque o especialista, ele é muito importante para tratar de um problema, mas ele não olha para o ser humano como um todo, ele vai olhar só para aquele problema. O clínico geral olha para o ser humano como um todo. Então, essa terapia que eu consegui desenvolver, esse método que eu consegui, que é um programa de atendimento, que desenvolvi baseado em todos os meus estudos e experiências vivenciadas por mim e também por vários clientes que eu apliquei a técnica e que deu muito resultado, desenvolvi o método RIM. E o que é o método RIM?
reprogramação dos registros das informações e memórias negativas. Essas memórias negativas, essas informações estão registradas em nós. Não só na mente, como está no nosso corpo. Porque o corpo, a mente recebeu a informação, mas quem sentiu a dor, o trauma, toda aquela situação daquilo que você vivenciou foi o nosso corpo, né? O sentimento que você teve, a angústia e às vezes até a dor física. Não só a dor emocional, como pode ter acontecido a dor física. E o trauma, e depende de como foi esse trauma. Então, tudo isso é possível ressignificar através dessa técnica do método RIM, que você vai trazer aquilo que está te travando, vamos acessar essas memórias e poder tratar disso, reprogramando e que você se libere. Por quê? Não é que você vai esquecer o que aconteceu, mas isso vai ser tão ressignificado que você pode até lembrar daquela cena de algo que aconteceu, mas ela não vai ter mais importância, ela não vai mais te impedir. E muitas vezes você nem sabe qual é essa memória, porque a gente precisa fazer o relaxamento para conseguir com que você acesse, né, através da técnica, usando essas técnicas, que é uma junção, a gente vai conseguir fazer você acessar essa memória para poder reprogramar. Para cada situação, problema que nós temos, cada trava que nós temos na vida, existe uma memória de origem, que ao acessar e reprogramar, você muda a sua vida. Então eu quero te convidar a conhecer o método RIM, né? E como que ele funciona? Funciona da seguinte forma: você pode fazer uma única sessão para já fazer o diagnóstico e identificar pelo menos uma memória, ou 3 sessões para já fazer um tratamento básico, ou 6 sessões que é um tratamento mais avançado. Isso tudo depende de você e da situação. Eu, inclusive, aconselho que faça uma e a gente identifica o que tem, vê se aquilo é muito traumático, se tem muita coisa para ser trabalhado ou se é pouca coisa, para depois a gente decidir se faz 3 ou 6 sessões. E dessa forma você vai poder perceber o avanço já na primeira sessão. É impressionante como a pessoa fala assim: nossa, mas parece que, sei lá, de repente destravou tudo. Os meus clientes falam isso: destravou tudo, parece que nem existia mais aquele problema. Se eu pensar naquilo que a gente trabalhou aqui, eu não sinto mais nada. E por que não sente? Porque aquilo foi reprogramado. Você olhou para aquele problema agora de uma outra forma e a gente foi amenizando, usando as técnicas para diminuir, né? E diminuindo aquela dor emocional que você sentiu quando aquilo aconteceu, ou o trauma que aquilo trouxe para você. Então vai amenizando isso e você vai conseguindo realmente conduzir. E aí, quem sou eu? Eu sou Antônia Braz, tenho quase 40 anos na educação, quase 30 que estudo comportamento humano, 10 anos que atuo como terapeuta, e nesses 25, quase 30 aí, eu estudei muito o comportamento humano através da neurociência, da hipnose, da psicanálise, da psicologia cognitiva, da homeostase quântica e outras ainda técnicas, da programação neurolinguística. Tudo isso foram estudos que eu desenvolvi e que sempre apliquei nos meus clientes a partir do momento que eu comecei a atender, e estudei muito antes de atender, e realmente tenho visto resultado na vida deles. Então, se você realmente se interessou, é só fazer contato comigo para que nós possamos agendar a primeira sessão e realmente diagnosticar qual é o seu problema. Mas também, para saber mais informações e ter mais conhecimento sobre esses assuntos, me siga aqui no canal e deixa o seu like também, o seu comentário, a sua pergunta. Eu espero por você.